Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Semana da Física. Hoje é o nosso terceiro dia de evento e nós temos o prazer de receber o Elvis, que é um ex-aluno do curso de Física, e ele vai falar sobre a teoria da relatividade geral, uma breve introdução conceitual. Falando um pouquinho aí sobre o Elvis, né? Ele é mestrando em Física pela Universidade Federal de São João del Rei. Ele fez a graduação em Física na PUC Minas, como eu falei anteriormente, e ele foi integrante do Grupo Gaia de 2014 a 2018, quer dizer, em todo o período que ele fez a sua graduação, né? Ele foi, quase todo o período, né? Ele foi membro aí do Grupo Gaia. Então, Elvis, seja muito bem-vindo, né? A palavra é com você. Bom, obrigado. Boa noite a todos. As apresentações já foram feitas, né? Agora eu vou começar a compartilhar minha tela. Quando começar a aparecer os slides, eu gostaria que vocês, se alguém pudesse me dar um retorno a respeito se vai estar aparecendo tudo ok. Apareceu o compartilhamento, Elvis. Ok. Consegue ver agora os slides? Tá dando para ver, sim. Ok, está em tela cheia agora, né? Ok? Tá em tela cheia? Tá sim. Bom, então, pessoal, a intenção dessa palestra aqui é fazer um convite para que vocês conheçam um pouco a respeito da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Eu vou começar falando um pouco aqui a respeito da física do século XX. Claro que a física do século XX não se resume a essas duas ou essas três teorias aqui, mas vou fazer um recorte e me concentrar a respeito dessas duas teorias, mecânica quântica e as teorias da relatividade. Quando a gente começa a ter contato com a mecânica quântica, nós que historicamente, né, pode-se dizer que iniciou em 1900 com o trabalho do Max Planck, quando a gente vai ter contato inicialmente com a mecânica quântica, a gente geralmente é apresentado vários personagens que fizeram parte da construção dessa teoria. Max Planck, o próprio Einstein, Bohr, Max Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Paul Dirac, entre outros. Agora, quando a gente fala de relatividade, ou seja ela restrita ou geral, geralmente fica muito concentrado na figura do Albert Einstein. Mas, com certeza, Einstein não foi a única pessoa que deu contribuições para essa teoria, embora seja o nome principal. No próprio desenvolvimento da teoria da relatividade restrita, que a partir de agora, se vocês encontrarem ao longo do texto, TRR significa teoria da relatividade restrita, nós temos aqui o Galileu Galilei, já existia antes do Einstein a relatividade galileana. Os trabalhos do Maxwell, o artigo que o Einstein publicou em 1905, que veio se chamar Teoria da Relatividade Restrita, ele pode ser traduzido como sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Então, o trabalho que o Einstein desenvolveu para elaborar a relatividade restrita está muito em cima do trabalho do Maxwell. O Lorentz, Poincaré, Minkowski e outros tiveram contribuições no desenvolvimento da teoria da relatividade restrita. Então, uma coisa aqui que eu destaquei é que esse físico aqui, matemático, Minkowski, ele foi professor do Einstein. E ele deu um apelido carinhoso para o Einstein de cão preguiçoso. Ele não considerava o Einstein
um bom aluno, porque o Einstein ele tinha toda a sua forma de ir para as aulas, de acompanhar as aulas e tal. E ele ficou, inclusive, ficou bastante surpreso quando o Einstein apareceu com trabalhos bastante relevantes na comunidade científica. De forma análoga, na relatividade geral, vários personagens também contribuíram para o desenvolvimento da teoria, para o formalismo da teoria. Sem os trabalhos de Gauss, Riemann, Christoffel, na área de geometria diferencial, seria impensável de se imaginar uma formulação da relatividade geral, como a gente conhece, que foi elaborada pelo Einstein. O Marcel Grossmann foi um colega de graduação do Albert Einstein. Ele foi uma pessoa que contribuiu muito para o desenvolvimento da teoria, no sentido de que ele ajudava o Einstein nos detalhes matemáticos. O Einstein ele teve algumas dificuldades na parte matemática e o Marcel Grossmann era um amigo e colega de trabalho que acabaram tendo bastante contribuição. Eles colaboraram bastante. Levi Civita, que é um matemático italiano, também era que tem trabalhos relevantes na área de cálculo tensorial, análise tensorial. Existem registros de cartas que o Einstein trocava com esse Levi Civita a respeito de cálculo tensorial. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero destacar é o seguinte: a relatividade restrita, a relatividade geral, elas, assim como todas as outras teorias científicas, elas são fruto de um empreendimento coletivo. Novamente, eu não estou querendo jamais tirar a importância do Einstein no desenvolvimento da teoria, mas é chamar a atenção para outros personagens que fizeram contribuições relevantes para o desenvolvimento da teoria. Agora, falando um pouco de ensino de física, e novamente revisitando essas teorias que eu mencionei anteriormente, mecânica quântica é uma disciplina, ou dependendo do programa, do curso, chama-se de física quântica, é uma disciplina bastante comum nos cursos de graduação, seja bacharelado ou licenciatura, nos cursos de física. Deixa eu tentar, talvez assim fique melhor. As relatividades, falando de restrita, ela é uma teoria bastante comum também de se encontrar nos cursos de física, bacharelado, licenciatura, é bastante comum da gente encontrar. Agora, a teoria da relatividade geral, ela não é tão comum de se encontrar na graduação. O que eu falo aqui de não tão comum de se encontrar na graduação é encontrar a relatividade geral como uma disciplina obrigatória, uma disciplina que faz parte ali do currículo base, do currículo mínimo para você se graduar em física. Tem instituições, dependendo das linhas de pesquisa que existam na instituição, vai ter professores que ofereçam essa disciplina, a relatividade geral, como uma disciplina optativa, ou como um curso de extensão, etc. Mas ela geralmente não faz parte da grade curricular comum de um curso de graduação em física. Agora, por quê? Bom, eu vou indicar aqui algumas dificuldades que é possível de se notar, que primeiro, a principal delas é a seguinte: a matemática envolvida para o estudo da teoria da relatividade geral, ela é muito complexa. Como eu falei para vocês, a respeito de cálculo tensorial, geometria, o Levi Civita foi uma pessoa que ajudou o Einstein nessa parte aqui de cálculo tensorial, geometria riemanniana, o Marcel Grossmann também. Então, essas áreas aqui da matemática, cálculo tensorial, geometria riemanniana, são teorias muito complexas. E além dessas teorias aqui, dessas áreas da matemática, a gente precisa ter uma bagagem matemática muito robusta para você começar a fazer um estudo formal da teoria da relatividade geral. Então, todos os cálculos, álgebra linear, equações diferenciais, isso aqui faz parte da gama de conhecimentos matemáticos que você precisa ter para você começar a fazer um estudo formal da teoria. Agora, falando de mecânica quântica
A mecânica quântica, ela também é uma teoria complexa, contra-intuitiva e sutil. Só que o ferramental matemático utilizado para o estudo inicial dela é mais palatável. Então, aqui eu coloquei como exemplo a equação de Schrödinger. Nós temos aqui grandezas aqui e operadores que, ao longo de uma graduação, a gente vê. Aqui tem derivada parcial, aqui tem um operador que a gente vê, potencial e tal. Então, essa estrutura aqui, matemática, aqui, envolve conhecimentos que, ao longo de uma graduação, é comum de se estudar. Contudo, é possível fazer uma abordagem conceitual da teoria da relatividade geral sem prejuízos futuros? Esta apresentação pretende fazer uma singela contribuição nessa direção. Então, eu falei para vocês a respeito de a matemática envolvida, é muito complexa, mas vou tentar apresentar para vocês uma abordagem que tente aproximar de forma não muito técnica e que seja um convite para que futuramente vocês possam tentar conhecer um pouco mais a respeito da teoria. Vou iniciar fazendo uma breve pincelada, uma breve revisão de relatividade restrita. Acho que alguém abriu o áudio. Alguma pergunta? Pode deixar que eu vou fechar aqui, Elvis. Ok. Bom, a teoria da relatividade restrita ela é fundamentada em dois postulados. O primeiro é o princípio da relatividade, onde ele diz o seguinte: as leis da física elas devem ser as mesmas em quaisquer referenciais iniciais. O segundo diz que a constância, a respeito da constância da velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, no vácuo, né? Quando medida a partir de qualquer referencial inicial. Esse valor independe da velocidade do observador ou da fonte emissora de luz. Aqui tem um lembrete aqui do que se trata de um referencial inicial. É um referencial que não possui aceleração, né? A resultante das forças é nula. Então, a teoria ela é baseada nesses dois postulados. O Einstein admitiu esses dois postulados e foi até as últimas consequências. E algumas consequências desses postulados, né, são dilatação do tempo, contração do espaço, relatividade da simultaneidade. Agora eu vou pedir licença para vocês e para falar um pouco a respeito dessa frase aqui do Richard Feynman. É impossível explicar honestamente as belezas das leis da natureza sem algum conhecimento profundo da matemática. Então, aqui, a partir desse momento, vão aparecer algumas equações, algumas expressões, mas se a pessoa, se o ouvinte ou a ouvinte ainda não tiver no início do curso, ou não fizer parte do curso de física, não precisa ficar preso às equações. Se você tiver um pouco mais de maturidade matemática, tente entender um pouco mais. Se você ainda não tiver, tente se concentrar na parte conceitual. Quando a gente está tratando de relatividade restrita, uma entidade matemática aqui, ou um fator bastante importante, é o fator de Lorentz. Então, Lorentz é uma das figuras que eu tinha mencionado que contribuiu bastante para o desenvolvimento da relatividade restrita. O fator de Lorentz ele é definido como um gama aqui, e ele é essa razão aqui, 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Nós temos aqui, fazendo uma análise rápida aqui, que quando a velocidade envolvida no fenômeno, né, a velocidade do objeto, ela é muito menor do que a velocidade da luz, o fator de Lorentz ele tende para 1. O que significa que, para velocidades muito baixas, nós temos que a relatividade restrita ela coincide com a mecânica newtoniana. Porque se lá na frente vocês vão ver que gama igual a 1, as equações ficam igual na mecânica newtoniana. E quando nós temos velocidades que se aproximam da velocidade da luz, c aqui é a velocidade da luz, o gama tende para infinito, que acontece coisas bastante contraintuitivas para situações
nesse caso aqui, onde a velocidade se aproxima da velocidade da luz. A primeira consequência que eu mencionei é a dilatação do tempo. Então, a passagem do tempo ela depende da velocidade envolvida. Quanto mais próximo da velocidade da luz, mais lenta é a passagem do tempo. Então, aqui tem uma expressão que sintetiza isso que eu falei. Que esse aqui é o fator de Lorentz. Contração do espaço é uma outra consequência já da relatividade restrita. Então, nós temos aqui que objetos que se deslocam com altas velocidades em relação à velocidade da luz sofrem uma contração espacial na direção do movimento. Então, aqui nós temos um objeto parado com velocidade nula, tem um comprimento. Aqui, com 86% da velocidade da luz, ele já está um pouco menor. E à medida que vai se aproximando da velocidade da luz, ele vai diminuindo, e sempre na direção do movimento. Se vocês notarem aqui, ó, vamos admitir a horizontal como eixo X e a vertical como eixo Y, a contração só ocorre no eixo X, ou seja, na direção do movimento. Uma outra consequência também é a relatividade da simultaneidade. Então, fenômenos que são simultâneos para um determinado observador podem não ser simultâneos para outro observador. Pelo fato da constância da velocidade da luz, isso acaba acontecendo. Bom, falei um pouco de relatividade restrita, agora vou mencionar para vocês a respeito da teoria da gravitação universal de Newton. Em 1686, eu coloquei um asterisco aqui porque esse asterisco é referente ao calendário, porque o Newton, na época do Newton, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, tinha um calendário diferente. Então, existe um ano de diferença do calendário juliano para o calendário gregoriano. Então, existem algumas referências que indicam que a teoria da gravitação de Newton foi publicada em 1687, mas isso está relacionado com o calendário utilizado. Ele publicou nesse livro 3, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, também chamado de Princípia, a sua teoria da gravitação universal. Algumas características fundamentais dessa teoria newtoniana da gravitação é que o espaço é absoluto, o tempo também é absoluto, e ambos, o espaço e tempo, são indiferentes aos fenômenos. Ou seja, geralmente a gente tem uma representação do espaço e do tempo no contexto da gravitação newtoniana como se fossem objetos à parte dos fenômenos. Então, é como se o espaço e o tempo fosse o palco e onde os fenômenos ocorrem. O palco estaria à parte dos fenômenos. Ele não seria afetado por nenhum fenômeno que ocorresse nesse palco. E qual é a geometria da teoria da gravitação universal de Newton? Ela é uma geometria plana. O espaço ele é plano, né? Então, algumas propriedades fundamentais dessa geometria euclidiana, que é a geometria da teoria da gravitação universal de Newton, é que, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Isso aqui a gente vê em geometria plana já no ensino básico, né? A menor distância entre dois pontos é uma reta, duas retas paralelas não se intersectam. Então, quando a gente está tratando de gravitação newtoniana, nós tratamos de um espaço plano. Aqui nós temos aqui uma indicação aqui de como você encontrar a diagonal de um cubo, de um hexaedro. Um exemplo aqui da geometria plana. É importante também mencionar que na relatividade restrita, a geometria também é plana. Mas eu posso voltar nesse tópico mais à frente. Fazendo aqui uma revisãozinha, a gente lembra que a força gravitacional, no contexto da teoria newtoniana, ela é dada como produto das massas dividido pelo quadrado da distância multiplicado por uma constante gravitacional. Essa aqui é a constante gravitacional de Newton.
Esse sinal menos representa que a gravidade é uma força apenas atrativa. Diferentemente, por exemplo, da força eletromagnética, que pode ser atrativa e repulsiva, a gravitação ela tem um caráter, ou ela tem um comportamento apenas atrativo. Agora vamos nos atentar para uma pergunta fundamental, que é a seguinte. Na teoria da gravitação universal de Newton, a interação gravitacional se propaga com qual velocidade? A resposta é que é instantaneamente, ou seja, velocidade infinita. Um exemplo seria o seguinte. Não sei se todo mundo aqui já tem ideia disso, mas o nosso Sol está a uma distância de aproximadamente 8 minutos-luz da Terra. Significa que se o Sol deixasse de brilhar, nesse momento, a gente só iria ter essa informação através da luz 8 minutos depois. Contudo, de acordo com a teoria da gravitação newtoniana, a Terra iria sair da órbita. Bom, na verdade, o que eu quero dizer, vamos supor que o Sol desaparecesse nesse exato momento, a gente iria perceber através da luz que ele desapareceu 8 minutos depois, mas se ele tivesse desaparecido, a gente iria sentir esse sumiço da massa do Sol instantaneamente. Ou seja, a Terra iria sair da sua órbita de forma instantânea, enquanto a luz, o último raio de luz, iria levar 8 minutos para chegar até a Terra. Então, se vocês se lembram, um dos postulados da relatividade restrita diz que a velocidade da luz é a maior possível de qualquer tipo de informação e interação. Então, o fato da gravitação newtoniana ter uma espécie de interação instantânea está em desacordo com esse postulado da relatividade restrita. O Einstein percebeu este embaraço, e ele dedicou 10 anos da vida dele para tentar fazer uma conciliação entre a gravitação e o segundo postulado da relatividade restrita. O resultado desse empreendimento, né, que levou 10 anos, é a relatividade geral. Bom, eu estou falando aqui mais numa visão de intuição física. O Einstein ele chegou na relatividade geral de forma com bastante intuição física, mas a construção do formalismo matemático da teoria, ela tem um caminho diferente. Elvis, Oi? Elvis, eu vou só te interromper um pouquinho. Você consegue ocultar essa barra que aparece embaixo aí, ó, interromper compartilhamento, mas não interrompe não, acho que tem a opção assim, ocultar. Isso. Sim, eu fiquei com receio de fazer isso e parar de E compartilhar. parar, né? Vamos tentar, só porque está atrapalhando um pouquinho a gente visualizar algumas. Isso, deu certinho. Obrigada, viu? Desculpa aí. Eu que agradeço. Eu fiquei com medo de fazer isso e parar a apresentação. A gente fica meio com receio mesmo, né? Mas tá tudo certinho. Tá bom. Obrigada. Bom, quando a gente vai ter contato com a relatividade geral, existe um conceito que é o princípio da equivalência, que é bastante importante, que diz o seguinte, que massa gravitacional e massa inicial são iguais. A gente pode ter contato com esse tipo de informação aqui já no início de um curso básico de física, mas as consequências dessa igualdade aqui são bastante profundas. Então, essa equação aqui diz basicamente o seguinte: a propriedade de um objeto que determina quão fortemente ele é atraído pela força gravitacional é igual à propriedade que determina sua resistência à aceleração por qualquer força, e não apenas à força gravitacional. Então, essa expressão aqui trata de um princípio de equivalência de massa gravitacional e massa inicial. A relatividade geral ela é fundamentada aqui em dois princípios. Todas as interações fundamentais da natureza possuem velocidade máxima igual à velocidade da luz, no vácuo. E campos gravitacionais e referenciais acelerados são equivalentes. Em ambos os casos,
deve-se observar os mesmos fenômenos físicos. Bom, aqui tem uma ilustração do princípio da equivalência. Esse princípio diz basicamente o seguinte: se você, que tem um astronauta, e ele está sob a influência do campo gravitacional da Terra, se ele estiver sobre a Terra, ele vai estar sentindo uma aceleração de 9,8 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Agora, se esse mesmo astronauta, num foguete, estiver no espaço, livre de interação gravitacional, não existe nenhum objeto com massa aqui próximo ao astronauta, mas se esse foguete tiver uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, a experiência desse astronauta será equivalente tanto aqui, no caso em que ele está sobre a Terra, quanto nesse caso em que ele está no espaço dentro de um foguete com aceleração igual à aceleração gravitacional da Terra. Então, isso aqui é uma forma da gente visualizar o princípio da equivalência. Então, novamente, campos gravitacionais e referenciais acelerados, eles são equivalentes. É isso que a essência do princípio da equivalência. Bom, a teoria da gravitação de Einstein, ela também pode ser considerada como uma teoria geométrica da gravitação. Ela faz uma relação, ela relaciona a matéria e energia com a geometria do espaço-tempo. Já na relatividade restrita, já não tem mais uma abordagem newtoniana dessas entidades. O espaço e o tempo, eles já possuem uma relação muito íntima na relatividade restrita. Na relatividade geral, idem. De forma qualitativa, a teoria da gravitação de Einstein diz que geometria do espaço-tempo é igual a matéria e energia. Isso aqui é uma expressão qualitativa. E ela sintetiza uma frase bastante famosa do John Wheeler, que fala o seguinte: o espaço-tempo diz à matéria como se mover, a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar. Então, de um lado nós temos geometria, de um lado nós temos matéria e energia. Bom, a geometria da relatividade geral, ela não é uma geometria euclidiana, como é no caso da geometria da relatividade restrita e da própria teoria newtoniana da gravitação. Como o espaço e o tempo são entidades que não são mais absolutas, essas entidades, o espaço e o tempo, elas podem sofrer alguma modificação. E ao sofrer modificação, elas podem deixar de ser planas, elas podem se curvar. E a geometria que trata de configurações não planas pode se chamar de geometria riemanniana. Nós temos aqui, por exemplo, uma superfície esférica, onde nós temos aqui um triângulo. Esse triângulo aqui, a soma dos ângulos internos desse triângulo não vai ser 180 graus, como é na geometria euclidiana. Existem algumas outras características que eu posso citar mais à frente, que são distintas entre a geometria riemanniana e a geometria euclidiana. Algumas dessas características são, por exemplo, a menor distância entre dois pontos é uma geodésica. No caso de uma geometria plana euclidiana, a geodésica coincide com a reta. Mas em geometrias não euclidianas, a menor distância é uma geodésica. Como eu disse, a soma dos ângulos internos, no caso de uma geometria com curvatura positiva, essa aqui é uma figura que tem uma curvatura positiva. Existem geometrias com curvatura nula, por exemplo, plana, curvatura positiva, essa superfície esférica, e curvaturas negativas, como a sela de um cavalo, ela possui uma curvatura negativa. Uma característica também relevante da geometria riemanniana é que duas retas, aí eu coloquei entre aspas, porque na verdade não são retas, a gente fala de geodésicas. Paralelas, elas se interceptam, coisa que não ocorre na geometria euclidiana.
Então, quando a gente está no contexto da relatividade geral, nós temos uma identificação da geometria do espaço-tempo com a gravidade. Então, fazendo aqui uma comparação, a gravitação newtoniana e a einsteiniana. Na newtoniana, a interação gravitacional ela é identificada como uma força que atua à distância. E não existe velocidade para tal interação, ou seja, a interação é instantânea. Contudo, quando a gente está no contexto da realidade geral, a interação gravitacional ela é identificada com a geometria do espaço-tempo. E esse espaço-tempo ele possui 4 dimensões. É uma entidade quadridimensional. Possui 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. E essa interação gravitacional ela é afetada pela presença de matéria e energia. A velocidade da interação ela é a velocidade da luz no vácuo. Bom, talvez agora seja um momento um pouco mais técnico. Mas qualquer coisa, se ficar muito abstrato, eu posso retornar aqui e tirar algumas dúvidas se surgirem. Vou tentar passar de forma mais direta por esses slides que tem um pouco mais de equações. Essas equações aqui são as equações de campo de Einstein. Ela diz que tem um objeto do lado esquerdo que é igual a esse outro objeto aqui do lado direito. Esse objeto do lado esquerdo chama-se tensor de Einstein. O objeto do lado direito é o tensor momento-energia. Eu destaquei aqui tensor, que talvez seja um objeto matemático que alguns ainda não ouviram falar. Mas para o objetivo dessa palestra, é o suficiente a gente falar ou mencionar que, nesse contexto, o tensor é um objeto matemático mais geral do que um vetor. Vocês devem se lembrar que quando a gente está fazendo nossos estudos em física, nós temos grandezas escalares, vetoriais, e também existem algumas grandezas que são as grandezas tensoriais. Dependendo do nível de precisão, a própria grandeza escalar e a própria grandeza vetorial é um tipo de tensor. Um tensor que tem alguma certa característica. Bom, nós temos aqui que Gemini é igual. Essas letras gregas Mi e Ni são índices que podem assumir esses valores, 0, 1, 2 e 3. Esse sinal negativo aqui, dependendo da referência, algumas pessoas omitem esse sinal aqui. Mas é comum de colocar esse sinal para que fique novamente claro que a gravidade tem um caráter apenas atrativo. E essa constante tem esse valor, 8π g sobre c à quarta. G é a constante da gravitação universal de Newton. A velocidade da luz aqui está à quarta potência. Então, vocês podem encontrar, se vocês buscarem em pesquisas, que a equação de campo de Einstein pode ser dada dessa forma, onde ela é uma equação tensorial, porque desse lado e desse lado nós temos tensores. Tensor de Einstein, tensor momento-energia. Quando a gente tem um tensor que possui 2 índices, existe uma maneira de a gente representar esse objeto, que é através de uma matriz. Não precisem ficar muito apegados a essa parte aqui, mas é apenas uma outra maneira de a gente representar isso aqui. Ó. Nós temos o tensor de Einstein, tensor momento-energia, multiplicado por uma constante. Novamente, nós temos agora o tensor, representado de forma matricial, tensor de Einstein. Aqui o tensor momento-energia, representado de forma matricial, e aqui multiplicado por uma constante. Aqui está faltando um sinal negativo, né, que eu falei, para representar o caráter atrativo da gravidade. Outra forma de a gente encontrar as equações de campo de Einstein
é dessa maneira. R' menos meio de Rg' igual a menos kT'. Novamente, todos esses objetos que têm dois índices são tensores. Esse aqui tem o nome de tensor de Hit, esse aqui tensor métrico ou métrica, apenas métrica, e esse aqui, que não tem nenhum índice, é um escalar, chamado escalar de curvatura, ou também chamado de escalar de Hit. Se vocês notarem aqui, ó, na parte inferior direita, nós temos a definição do tensor de Einstein. Então, se você pegar e substituir R' menos meio de Rg' pelo G', nós temos novamente a mesma equação de antes, que é essa aqui. Então, essa equação e essa equação é a mesma coisa, escrita de forma diferente. Onde esse objeto aqui do lado esquerdo é identificado, ele é definido como o tensor de Einstein. E, novamente, aqui nós temos que, do lado esquerdo, nós temos geometria, e do lado direito nós temos matéria e energia. Então, lembrando lá, essa aqui é uma expressão formal daquilo que eu iniciei apresentando de forma qualitativa. Geometria é igual a matéria e energia, de forma simples. Algumas previsões e consequências da relatividade geral. Bom, a teoria da gravitação newtoniana, ela foi uma teoria que reinou durante mais de 200 anos. E ela foi bastante feliz, foi bastante bem-sucedida na descrição de diversos fenômenos, em diversas escalas. Na escala terrestre, na escala do sistema solar, e etc. Mas, já no século XVIII, século XIX, existia um fenômeno que é a precessão do periélio de Mercúrio, em que havia uma pequena discordância entre o que era calculado e o que era observado. Essa discordância era de 43,11 segundos de arco por século. O que acontece é o seguinte: quando você observa, de acordo com as leis de Kepler, de acordo com as leis de Newton, os objetos do sistema solar, os planetas, eles possuem órbitas elípticas, e onde o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Existe um ponto na órbita, que é o ponto de maior aproximação do Sol, chamado de periélio. O que acontece é que esse ponto de maior aproximação, ele acaba precedendo, ele acaba mudando, variando. E essa mudança, mesmo levando-se em consideração efeitos gravitacionais de outros objetos, como outros planetas, e luas e etc., acabava sobrando uma quantidade de segundos de arcos por século que a teoria newtoniana não conseguia explicar. O valor da precessão do período de Mercúrio é muito maior. Contudo, levando em consideração os efeitos gravitacionais de outros planetas, de outros objetos do sistema solar, ainda restam isso aqui, 43,11 segundos de arco por século. Utilizando a relatividade geral, o Einstein calculou a precessão do periélio de Mercúrio e ele encontrou um valor muito próximo de 43. Então, ao utilizar a relatividade geral para o estudo do movimento do planeta Mercúrio ao redor do Sol, o Einstein já teve uma descrição mais robusta do que a descrição newtoniana para esse fenômeno aqui, pressão do periélio de Mercúrio. Um outro fenômeno que o Einstein previu, a partir da sua teoria da relatividade geral, é que, como a gente já mencionou, objetos que possuem massa, energia, acabam modificando o espaço-tempo. Então, você tem aqui, por exemplo, aqui é um eclipse, a representação de um eclipse solar. Nós temos o Sol. Ao redor do Sol, nós temos o espaço-tempo que vai ter uma certa curvatura. Quando você está observando uma estrela que está atrás do Sol,
numa região aqui da Terra, você vai ter a impressão de que essa estrela está numa certa posição. Contudo, pelo fato da gente imaginar que a velocidade que a luz percorre sempre trajetórias retilíneas, a gente vai projetar a direção da estrela aqui. Contudo, como o espaço em volta do nosso Sol, o espaço-tempo em volta do nosso Sol está deformado, essa estrela veio de uma outra região, veio daqui. E, ao passar próximo ao Sol, se curvou e acabou parando aqui. Então, esse fenômeno chama-se deflexão da luz pela gravidade. E ele foi observado inicialmente, né, a primeira observação experimental desse fenômeno foi em 1919, onde o Brasil tem uma contribuição nisso, porque ocorreu em Sobral, no Ceará, e uma equipe de astrônomos ingleses estiveram lá para fazer as medições. O Einstein previu na ordem de 1,75 segundo de arcos. E eles encontraram um valor muito próximo disso. Então, esse fenômeno de deflexão da luz pôde ser observado em 1919 a partir de um fenômeno astronômico que é o eclipse total do Sol. Em 1925, Einstein esteve no Brasil e, para um repórter, ele disse a seguinte frase: "O problema que minha mente formulou foi respondido pelo luminoso céu do Brasil." Daqui a pouco mais de 3 anos, completa 100 anos da vinda do Einstein ao Brasil. Um outro fenômeno que é previsto pela relatividade geral diz respeito a desvio no comprimento de onda da radiação devido à sua interação com o campo gravitacional. Significa que o fóton, ao tentar sair de um campo gravitacional, ele acaba tendo uma mudança na sua frequência. A frequência aqui está um pouco mais azulada, e ao vencer o campo gravitacional, sair do campo gravitacional, fica um pouco mais avermelhada. Uma outra consequência é a existência de lentes gravitacionais. Então, nós temos aqui uma região do espaço-tempo que possui uma grande quantidade de matéria e energia, que deforma essa região do espaço-tempo. E essa região aqui, ela consegue fazer um papel de uma lente, porque objetos que estão atrás, existe o observador, que está aqui fora da tela, existe a região, que tem uma grande quantidade de massa e energia, e existem objetos que estão atrás dessa região. Quando você observa aqui, ó, nessa região, existem algumas imagens aqui que são meio que esticadas. Essas imagens aqui pertencem ao mesmo objeto. E esse fenômeno também está relacionado com aquele fenômeno que foi observado com o eclipse solar. É que regiões do espaço-tempo que estão curvadas, né, elas defletem a direção, a trajetória da luz. Outra coisa interessante desse tipo de situação é que essas regiões elas acabam concentrando também uma maior quantidade de luz. Então, objetos que seriam muito mais tênues, se não tivesse essa região aqui do espaço-tempo curvada, acabam aparecendo com um pouco mais de luminosidade, possibilitando fazer estudos mais precisos. Uma outra consequência é a existência de buracos negros. Então, é uma consequência direta. Se você utilizar as equações de Einstein, você prevê objetos com esse tipo com tais características. Então, os objetos são objetos astrofísicos, né? Os buracos negros são objetos astrofísicos, ou regiões do espaço-tempo que possuem um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz consegue escapar. Eles são de dois tipos: os buracos negros estelares, que possuem algumas dezenas de massas solares, e são oriundos da evolução estelar, né? Do processo de vida e morte das estrelas, de algumas estrelas. E também existem os buracos negros supermassivos, que são da ordem de milhões ou até bilhões de massas solares. Recentemente, acho que em 1919, a equipe de astrofísicos que estudaram o buraco negro no centro de uma galáxia receberam o Prêmio Nobel de Física, junto com o Penrose,
Roger Penrose, que fez estudos bastante relevantes, bastante importantes para o formalismo, para o desenvolvimento formal da teoria da relatividade geral. Uma outra consequência da relatividade geral é a existência de ondas gravitacionais. A interação gravitacional entre objetos bastante massivos, como estrelas de nêutrons, buracos negros, são capazes de produzir perturbações na estrutura do próprio espaço-tempo que se propagam como ondas gravitacionais na velocidade da luz. Então, aqui nós temos uma representação aqui de dois objetos muito compactos, que estão espiralando aqui, girando um em torno do outro, e eles acabam provocando ondulações no tecido do espaço-tempo. Em 2015, elas foram observadas pela primeira vez, não é? E agora uma coisa de se destacar é que essa representação aqui é uma representação bidimensional. Nós estamos imaginando aqui uma superfície bidimensional. Isso ocorre, na verdade, em 3 dimensões espaciais, se a gente estiver levando em consideração o tempo, isso acontece num contexto quadridimensional. É claro que para visualização a gente recorre a superfícies bidimensionais. Então, a curvatura do espaço-tempo, ela não é só nessa superfície, é em todo o espaço-tempo, né? Algumas aplicações da relatividade geral. O estudo da física de buracos negros, ela pode ser aplicada, ela é aplicada. Astrofísica relativística, astronomia de ondas gravitacionais, que é uma nova área da astronomia que se inaugurou recentemente, e a cosmologia, que é a área que eu me dedico mais no meu mestrado. Bom, aqui algumas referências que tem, inclusive, aqui os links que vocês, se alguém tiver mais interesse, pode encontrar. Existe um artigo que foi publicado, eu acho que no ano passado, esse artigo aqui, ele trata de forma conceitual da relatividade geral, sem muito formalismo, sem muita matemática. É um contato, primeiro, interessante de se ter. E esse livro aqui, que foi lançado esse ano, embora seja um livro que fale de física de partículas, o capítulo 5 e 8 são 5 e 6, desculpa, são capítulos que tratam da relatividade restrita, o 5 e o 6 da relatividade geral, que é uma abordagem muito interessante para quem tem interesse de conhecer a teoria de forma inicial. Algumas indicações de leituras. Esse livro aqui, escrito pelo próprio Einstein e o Leopold Infeld, é um livro bastante interessante que o Einstein e o segundo autor, o Leopold Infeld, eles apresentam como os conceitos de espaço e tempo evoluíram ao longo da história da física, e eles meio que preparam o leitor para terem contato com a ideia revolucionária que traz a relatividade restrita e a relatividade geral a respeito das características fundamentais de entidades como o espaço e o tempo. Então, é uma leitura que pode ser feita, inclusive no início de graduação, ou até quem está no ensino médio. É um livro que você precisa ter um pouco de atenção, mas é possível você fazer uma leitura inicial sem muitos problemas. Esse outro livro aqui é um livro que eu recomendaria após a leitura desse. Também é um livro de divulgação, escrito pelo próprio Einstein, só que ele é um pouco mais técnico do que esse aqui. Seria uma segunda leitura, após efetuar a leitura da evolução da física, fazer a leitura desse livro aqui, a Teoria da Relatividade Especial e Geral, escrito pelo próprio Einstein. Uma coisa interessante é que o Einstein, ele tinha, já no início do século XX, ele tinha preocupação em divulgar os seus trabalhos para público fora da academia científica. Indicações de cursos aqui no YouTube, vocês podem encontrar um curso que chama-se Introdução à Física do Espaço-Tempo, Relatividade Geral e Especial. São 7 aulas e ele está disponível no canal do Instituto desse ICTP, que está vinculado ao Instituto de Física Teórica da Unesp, e é um curso de nível médio. Então, tem um professor do Instituto de Física Teórica que ele ofereceu esse curso para alunos do ensino médio. Então, se alguém tiver interesse, é interessante aqui.
porque são 7 aulas no nível de ensino médio. Outro curso, já para quem tem um pouco mais de bagagem matemática, é esse aqui. Ele é ofertado pelo professor Rodrigo Niemann, do Instituto de Astrofísica e Geofísica da USP, do IAG. São 24 aulas, só que ele é no nível de graduação. Então, esse curso aqui já é um curso mais completo, ele é um curso de graduação formal, você vai ver bastante conteúdo matemático relacionado à relatividade geral. Bom, eu gostaria de dedicar essa palestra em memória ao professor Peter Leroy. E eu espero que vocês tenham aceitado o convite para conhecer um pouco mais a respeito da teoria da relatividade geral. Muito obrigado pela atenção. Oi, Elvis. Muito boa a sua palestra. Muito obrigada por trazer aí todas essas informações para os nossos estudantes e para o público externo no geral. Acho que a maior parte dos alunos que tiveram aula com o Peter ficaram aí bem emocionados com essa sua homenagem aí. Bem legal. Agora nós vamos abrir para as perguntas, né? Ok, agora como eu faço para parar de compartilhar? Nossa Senhora, peraí que tem um texto gigante aqui do Gabriel. O Gabriel falou o seguinte: boa noite, Elvis. Sensacional essa palestra. Estou babando na sua apresentação. A relatividade geral e a mecânica quântica são teorias bem exóticas e bonitas em ambas percepções. O que você acha da gravitação quântica e quais problemas elas envolvem? Sobre a relação holográfica entre o espaço conformativo Minkowski e o espaço hiperbólico, a gravidade emerge fora do nosso espaço? É complexo imaginar dimensões superiores projetando este espaço conformativo? Bom, eu queria saber primeiro, eu parei de compartilhar a tela? Ainda não. Deixa eu fazer você compartilhar. Ah, parou. Parei? Parou. Bom, essa pergunta que o Gabriel fez aí, ela é uma pergunta que está numa outra linha de pesquisa. Gravitação quântica não é a minha linha de pesquisa. Assim, tive contato de forma muito rasteira, de forma muito superficial com coisas de gravitação quântica. A segunda parte da pergunta que você fez, ela é muito específica. Eu não tenho bagagem para opinar a respeito. A respeito no início que você falou de teoria da mecânica quântica e a teoria da relatividade geral, bom, existem alguns problemas em aberto ainda que a relatividade geral ainda não deu conta de resolver. Contudo, ainda assim, ela é a teoria mais robusta, é a que melhor explica os fenômenos que a gente observa na natureza. Um desses problemas em aberto ainda é problema relacionado à singularidade que pode ter existido no Big Bang, por exemplo. Então, algumas tentativas de resolver esse problema da singularidade a partir de gravitação quântica, ou teoria de supercordas e por aí vai. Mas essa outra parte que você falou, ela é muito específica, eu não sou capaz de dar uma opinião a respeito disso. Beleza. Então, dando continuidade aqui às falas, aos escritos, né? O Arthur falou muito legal, parabéns, foi até inclusive antes. A Samira, muito obrigada. A Érica, parabéns, amei. Paulo Richard colocou uma carinha de apaixonado. Thales, excelente palestra.
Lohane, parabéns pela palestra. Elvis, minha inspiração. Olha, olha, hein? E o Gabriel, muito obrigado pela palestra, muito boa. Brenda, muito bom, obrigada. Derek, obrigado. E a professora Joyce, né, escreveu que bela homenagem. Elvis, parabéns pela apresentação. Slides lindos e uma fala muito clara. Mesmo que a matemática não seja conhecida e familiar para nós, é importante que algumas equações sejam apresentadas para ilustrar a importância da matemática para o desenvolvimento da teoria. Muito lindo esse casamento entre a física e a matemática. Não sei, Elvis, se você chegou a ter essa matéria com a Joyce, né? Mas atualmente é a Joyce que leciona essa matéria, né? Então, se ela gostou, você está com a bola cheia. Sim, sim, eu aprendi velocidade restrita com a professora Joyce. Eu fiz física 4 com ela, física moderna. Eu não sei como se chama agora, mas eu acho que chamava física moderna na Estrutura da época. matéria. Acho que Ok. chamava física moderna mesmo. Isso. Então, dando Bom, continuidade, uma pode coisa que eu falar. gostaria de comentar é que, bom, quando a gente fala de mecânica quântica e relatividades, né, eu não vou me aventurar a responder a questão do Gabriel. Ela é de uma linha de pesquisa totalmente distinta da minha. Mas quando a gente fala de relatividades e mecânica quântica, é importante a gente destacar o seguinte, que entre a relatividade restrita e a mecânica quântica, houve um casamento muito feliz, muito que deu resultados muito importantes. O próprio Dirac, o Paul Dirac, ele elaborou uma teoria da mecânica quântica relativística. Essa teoria deu origem à teoria quântica de campos, ou à eletrodinâmica quântica. Agora, quando a gente trata de relatividade geral e mecânica quântica, aí sim tem uma incongruência, existe um desacordo. As teorias elas não se casam. E existem várias tentativas de fazer uma aproximação da mecânica quântica com a, com a relatividade geral. Por exemplo, quando você estuda termodinâmica de buracos negros, trabalho que o Stephen Hawking teve grande contribuição, ele acabou contribuindo nessa direção. Existem algumas abordagens ali em que existe uma certa aproximação da mecânica quântica com a relatividade geral. Só que uma versão final de uma teoria quântica da gravidade não existe. E existe também outras linhas de investigação que, além de quantizar a gravidade, que é modificar a própria teoria da gravitação de Einstein, é uma outra possibilidade também de você tentar resolver alguns problemas em aberto que existem. Ótimo. O Otávio está com a mão levantada, já tem um tempinho, então antes de dar continuidade às perguntas no chat, eu vou dar a palavra para o Otávio. Pode perguntar, Otávio. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Elvis. Obrigado pela sua palestra, ela foi muito boa mesmo. Eu gostei muito do que se abordou, principalmente no fato de você ter falado, né, que não é só um Einstein, que ele deve ser mantido como centro focal sobre esse assunto. Isso, para mim, eu achei muito interessante. Eu tenho duas perguntas que me intrigaram, assim, eu estou perguntando realmente como leigo, porque eu não tenho muito conhecimento dessa área. A primeira é o seguinte, eu até recomendaria, se alguém quiser ver depois, que eu estou achando interessante, são dois livros do João Barcelos Neto. O primeiro chama Matemática para Físicos. Um deles fala sobre tensores, né? Matemática de tensores, essas coisas assim, e o outro fala de spinores. Você recomendaria esse livro para começar, esses livros para estudar a teoria da relatividade geral, para aprofundar mais em algum outro livro? E a outra pergunta que eu tenho, assim, que me intriga muito, é sobre a aplicação da teoria da relatividade geral, porque eu realmente acho um assunto muito bonito, muito interessante matematicamente falando, mas eu não conheço muito sobre a aplicação assim direta da relatividade geral, entende? Aí eu queria que você me desse um norte sobre isso. Oi, Otávio. Boa noite. Bom,
Eu conheço esses livros que você falou, do João Barcelos Neto. Inclusive, um dos livros dele, do João Barcelos Neto, foi utilizado pelo professor que eu tive de uma disciplina chamada Métodos Matemáticos para a Física, no mestrado, em que a gente utilizou o livro do João Barcelos Neto para a gente fazer um estudo inicial de tensores. É um livro bom, é um livro que, é claro que não é um livro que você vai, por exemplo, depois que você saiu da evolução da física, depois da teoria da estado geral do Einstein, você não vai pular nesse livro do Barcelos Neto. É um livro que você vai ter contato quando você já está mais lá na frente do curso, né? Depois de ter feito os cálculos, equações diferenciais e tal. Agora, não sei se você me pediu sugestão de um outro livro para estudar a teoria, a relatividade geral, de forma mais formal. Foi isso que você perguntou? Se depois desse livro do Barcelos Neto, você tem algum livro de... Na verdade, eu queria saber se você... tipo assim, porque são os livros que eu uso como referência, mas eu não conheço assim, uma referência específica. Como você tá na área, assim, né? Eu queria saber uma sugestão sua específica de um livro que você gosta, que você estude por ele, entendeu? Que fale sobre esses assuntos de tensores ou espinores para estudar. Bom, isso depende muito da linha de pesquisa, do autor que você está lendo, né? Os livros que eu costumo ler de relatividade geral são livros que focam mais na parte física da teoria. Existem livros, existem abordagens que são mais formais, que se concentram na parte matemática da teoria. Mas os livros... Existe um livro, Gravitation in Space-Time, do Ohanian, que é um livro que é utilizado para estudar relatividade geral. Em português, tem um livro de um físico de Portugal. Depois, se você quiser, eu te passo a referência, que está todo em português. Ele faz um tratamento formal da teoria também. Existe no CBPF, tem um livro chamado Programa Mínimo de Cosmologia, que também trata da realidade geral, de língua portuguesa, você pode também ter acesso. Existe também uma revista da Universidade Federal do Espírito Santo, que acho que chama Cadernos de Astronomia, em que ela publica, acho que semestralmente, uma coletânea de artigos que trata de gravitação, relatividade geral, cosmologia, que lá tem artigos muito bons também, se você quiser. Na verdade, eu posso passar essas referências todas num arquivo, se você quiser, e quem mais tiver interesse em enveredar por essa linha, né? E a outra parte da pergunta, você falou sobre o que mesmo? Então, a outra parte da pergunta é porque eu desconheço muito essa parte, digamos assim, lembrei, prática de aplicação da teoria da relatividade geral. Isso é uma coisa que eu não tenho muito conhecimento. Eu queria que você falasse um pouco, desse algum norte, assim, para começar a ler sobre de aplicação, entende? Sim. Desculpa, esqueci essa parte. Bom, a teoria da relatividade geral, ela é uma teoria que... O que acontece é o seguinte: nós vivemos num mundo newtoniano. Em que aspecto? No aspecto de que o campo gravitacional da Terra é um campo gravitacional fraco e as velocidades envolvidas são velocidades muito pequenas comparadas com a velocidade da luz. Então, o nosso mundo é um mundo newtoniano, onde, se você for fazer uma abordagem com a mecânica newtoniana, é bastante satisfatória. Agora, para a relatividade geral começar
a apresentar resultados com um nível de precisão que seja relevante de se levar em consideração, é preciso de contextos distintos, com velocidades altas, com campos gravitacionais intensos. Agora, por exemplo, existe uma aplicação tecnológica já da relatividade geral, que é a utilização do GPS. O GPS, ele precisa de correções relativísticas e nos dois aspectos das relatividades, tanto na relatividade restrita quanto na relatividade geral. Então, existe um fenômeno de diferença no tempo entre o relógio de um observatório, um relógio aqui na Terra, e o relógio que está acompanhando os satélites que fazem parte do sistema de GPS. Então, se você não tivesse a relatividade geral e se você não fizesse as correções relativísticas específicas, que são oriundas tanto da restrita quanto da relatividade geral, a margem de erro na localização de um determinado objeto na superfície da Terra seria de dezenas de metros, centenas de metros. Então, a precisão do GPS é resultado de uma aplicação direta da relatividade, tanto restrita quanto geral. Agora, talvez, agora que as viagens espaciais parecem que vão se tornar coisas mais não acessíveis, né? Porque precisa ser bilionário para viajar, mas parece que vão se tornar coisas mais comuns nas próximas décadas. É provável que, à medida que você desenvolver tecnologias para fazer viagens entre planetas, entre luas, as correções relativísticas sejam cada vez mais necessárias. E com velocidades também, velocidades mais elevadas, vai exigir um pouco mais da relatividade geral. Respondi sua pergunta, Otávio? Sim, claro, foi muito bom. Muito obrigado, Elvis. Bom, então, dando continuidade às perguntas aqui do chat, a Tainá, não sei se é Tainá mesmo, ou Taína, ela fala o seguinte: gostaria de saber as principais características que diferenciam a TRR da TRG, né? Teoria da relatividade restrita da teoria da relatividade geral. Ok, ó. A principal distinção é que o espaço-tempo Bom, a primeira de todas, a relatividade restrita trata de referenciais apenas inerciais, ou seja, onde o somatório das forças é nula, não existe aceleração. Então, apenas referenciais iniciais são explicados pela relatividade restrita. Agora, a relatividade geral, ela é como o próprio nome diz, ela é um pouco mais ampla. Ela envolve referenciais acelerados e numa certa situação, a relatividade geral, ela acaba sendo identificada com a relatividade restrita, ou seja, a relatividade restrita está contida na relatividade geral. Existem situações, por exemplo, onde não tem matéria e energia, o espaço-tempo é plano. Então, lá você pode aplicar a relatividade restrita. Agora, onde tem matéria e energia, o espaço-tempo vai estar curvado, você utiliza a relatividade geral. Uma outra característica é que, bom, já falei, né? O espaço é plano, o espaço na relatividade restrita é plano, e o espaço-tempo na relatividade geral, ele é curvo, pela presença de matéria e energia. Além de complexidade também, né? Uma é um pouco mais complexa do que a outra. Nas duas teorias, vocês devem ter notado que a velocidade da luz, ela desempenha a luz, ela desempenha um papel fundamental nas duas teorias. E a relatividade geral, ela acaba prevendo fenômenos que seriam impensáveis partindo de mecânica newtoniana ou de relatividade restrita apenas.
Então, Respondi a ótimo. pergunta? Acredito que sim, né? Não sei se ela ainda está aqui Deixa eu ver. Não sei se eu posso falar, mas sim, respondeu. Muito bem. Pode falar sim. A principal diferença são os tipos de sistemas de coordenadas. O sistema de coordenadas tratados na entidade restrita são iniciais e os sistemas de coordenadas tratados na relatividade geral são não iniciais, acelerados. Essa é a principal distinção. O José Angel de la Cruz agradeceu pela palestra, a Flávia falou maravilha, Marliton Pereira dos Santos agradeceu também, e respondendo a pergunta dele aqui, né, ele perguntou se haverá lista de presença. O Marliton, o próprio Teams, né, que nós estamos utilizando, ele gera uma lista de presença, tá? E é esta lista, inclusive, que a gente utiliza para fazer o check-in lá no Simpla, né? Então, quem ficou por mais de 30 minutos na palestra, ele recebe lá o check-in e recebe também o certificado, tá? O Matheus falou, nossa, adorei a palestra, amei, parabéns. José Angel de la Cruz, saludos desde el México. Eu adoro muito a física e gostei muito da palestra, amigo. Parabéns e muito sucesso. E o Otávio parece que colocou uma carinha agradecendo aquelas perguntas que você respondeu para ele. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma, mas tipo, é quase voltado para aquela outra que eu fiz, mas é um pouco menos complexa. Mas não, tipo assim, eu sou bastante curioso, né? Pesquisando essas teorias a respeito da gravitação, eu pretendo me aprofundar mais sobre isso. Então, eu preciso de um norte, né, mais ou menos, para postular a respeito da gravitação quântica. E você falou, né, que os pré-requisitos matemáticos para postular nessa teoria de relatividade geral e na mecânica quântica é a geometria diferencial, né, que a geometria diferencial ela está se evoluindo muito, porque ela é bastante recente, tipo, o formalismo de programação, eu acho que ele está se evoluindo mais, né, com várias linguagens de programação que são criadas, mas eu tô enrolando, mas eu vou ser objetivo. O que leva a perceber os impactos da teoria de calibre? Porque a teoria de calibre é um pouco conectada com as transformações de simetria, né, de invariância de Lorentz, que é usado na relatividade geral. É uma coisa bem profunda mesmo, que é quase além da escala de Planck. Então, você pode me dar o norte, mais ou menos? O que significa, mais ou menos? Não sou capaz de te dar um norte nessa direção, não. Não. Seus interesses são distintos da minha área de pesquisa. Bom, gravitação, relatividade geral e buracos negros e física de objetos compactos e tal, tudo isso aí são áreas em que você pode passar a vida inteira estudando e mesmo assim não saber nada. Então, quando você busca se aprofundar em determinados tópicos de cada uma dessas abordagens da atividade geral, isso aí, para tratar disso, só pessoas que trabalham mesmo na área. Eu não vou me aventurar a falar sobre porque eu não trabalho na área. Eu conheço até pessoas que talvez saibam, mas eu não sei. Muito bem.
É isso mesmo, Elvis. É uma área muito ampla, como o Elvis disse, né, Gabriel? E por mais que ele esteja fazendo o mestrado em uma área que parece ser a mesma coisa, acaba sendo diferente. Sim, são, é um zoológico de coisas que você vai encontrando à medida que você vai aprofundando em cada tópico. Com Não, tá certeza. tudo bem. Aqui, não me desculpa, tipo, deixar de saia justa, mas Não, eu fico. isso é normal, cara. No meio acadêmico, a saia justa sempre está no pescoço. Quando você está discutindo com pessoas que sabem mais ou menos que você, ou quando você está num congresso, numa conferência, é sempre assim, sempre vai ter tópicos que você não domina, tópicos que você ainda está dominando, ou está estudando, investigando. Isso é comum, cara. Eu já vi pessoas que chegaram no nível máximo de formação, tipo assim, são doutores, fizeram pós-doc, e falaram, isso aí eu não sei responder, entendeu? A gente fica, geralmente, quando a gente está na graduação, a gente fica com muita vergonha de falar que não sabe de uma coisa, né? Mas se você for adentrar pela produção do conhecimento científico, você vai ver que a regra é não saber, a exceção é você saber. Porque existe muito mais conhecimento sendo produzido que você é capaz de absorver. Entendeu? É claro que, dependendo do que eu for fazer no meu doutorado, talvez eu comece a dominar coisas que você tem interesse agora, mas no momento não. E acaba que não é saia justa exatamente por isso, porque a gente está em constante aprendizado mesmo. Então, essa fala sua foi muito boa, Elvis. E é isso mesmo, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. A verdade é essa. E a sabedoria principal quando a gente está levando informações para as pessoas é saber dizer não sei, né? Que é muito Sim, mais sábio que do que da informar coisas informação que não errada. são Isso. corretas, né? É, com toda certeza. Isso mesmo, muito bom. Se não tiver mais perguntas, gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu sou professora de uma disciplina, Estrutura da Matéria 2, né? Então, eu vou deixar um convite, porque vai ser aberto aos alunos da disciplina, né? E também vou abrir para os demais alunos do curso. O Elvis vai dar um curso de cosmologia, então estão todos convidados aí, né, Elvis? Nos Sim, dias 16 e 18 de novembro, se eu não me engano. isso. 16 e 18. Bom, como eu falei para vocês, os que ainda estiverem presentes, né? A área que eu me dedico mais é cosmologia, física geral e cosmologia. Então, a intenção é fazer uma exposição introdutória também do que trata a cosmologia no cenário atual, né? Existe um modelo cosmológico padrão, do qual o Big Bang faz parte desse modelo, e a intenção é fazer uma apresentação introdutória do modelo cosmológico padrão. Vai ser bem interessante. Então, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade de trazer tanta informação, tanto conhecimento legal para todo mundo aí, a sua maneira de falar, né, o jeito que você trouxe, a tranquilidade de se expressar. Então, ficamos muito felizes, né, de ter você aqui conosco na terceira semana da física. Muito obrigada, Elvis. Eu que agradeço. Agradeço. Pode falar, me desculpa. Eu que agradeço e sempre que houverem atividades do tipo, eu gostaria de manifestar que eu estou à disposição. Então, mais uma vez, né? Agradeço também a presença de todos vocês. Taina, entra em contato comigo pelo Instagram do curso, que eu vou ver se eu consigo abrir, tá? Para o público externo. Se for possível, eu vou abrir para o público externo sim, tá bom?
Então, obrigada, gente, boa noite, e não percam amanhã, né, o nosso último dia da Semana da Física aí, que também será muito interessante com a professora Daniele. Ainda dá tempo de fazer sua inscrição pelo Simpla. Então, aguardamos vocês, né, amanhã também, no último dia da Semana da Física. Boa noite para todos vocês e até amanhã. Boa noite.